Olá, tudo bem? Há uma grande dificuldade de falar em produtos de malha quando eu saio do meu ambiente normal de trabalho, quando eu saio do relacionamento dos meus fornecedores ou da região que eu atuo, né? Normalmente quando eu saio para uma outra região ou falo com outros fornecedores que eu nunca tive contato, eu preciso tomar cuidado com a nomenclatura que eu uso nesses produtos de estrutura malha. Porque às vezes um mesmo nome se refere a produtos diferentes. Eu trato aquele produto por um nome e o meu fornecedor novo trata aquele produto por um outro nome. Então precisamos tomar cuidado e entender um pouquinho como cada um usa esses nomes, né? E o importante é que na hora da compra você saiba conversar com aquele novo interlocutor seu, né? Você saiba conversar com ele para que vocês se entendam. Não simplesmente falar, olha, eu quero um punho, eu quero uma ribana, eu quero um canelado e achar que o cara entendeu, achar que o seu fornecedor entendeu. Então o interessante é que nesse momento você esclareça para ele o que você está falando. Que para você pode ser óbvio, ele também pode parecer óbvio para ele, mas vocês podem estar falando coisas diferentes e ambos estejam certos do que estão falando e que estão entendendo. Eu posso estar certo do que eu estou falando e o meu interlocutor pode estar certo do que está ouvindo e estamos pensando em produtos diferentes. Esse é o grande perigo. Então, quando você for fazer uma compra num ambiente, num fornecedor diferente, numa região diferente, fale o que você quer, mas explique o que você quer também, né? Porque às vezes para você está óbvio, para ele está óbvio, mas vocês estão usando uma palavra que vão resultar em dois produtos diferentes. Então, vamos entender um pouquinho dessa salada de nomes para entender por que há essa salada também e a gente conseguir esclarecer aquilo que a gente está pedindo. Se é um punho, se é uma ribana, se é uma malha canelada, se é uma meia malha. Só para começar, malha é um tipo de ligamento de fios que resulta numa estrutura de tecido. Esse ligamento, essa construção, ela é feita pelo entrelaçamento de argolas, né? Você faz com um fio uma argolinha e vai entrelaçando com outras. Como a vovó faz o tricô, né? Como é feito o tricô. Então o tricô ele entrelaça argolas, né? Esse entrelaçamento de argolas é conhecido como construção malha. Então não existe um tecido chamado malha, existe um tipo de construção de tecido chamado malha. Esse produto malha pode ter muitas variações. Então normalmente quando você liga essas argolas no sentido horizontal, que é tecnicamente chamado por malha de trama, nós chamamos esses produtos que tem ligamento na horizontal de malha. Então, quando nós falamos malha, nós estamos nos referindo a esse tecido de ligamento de argola feito na horizontal, né? Todos os produtos que nós vamos falar daqui para frente são isso, são esses, né? São ligamentos feitos na horizontal. E agora há aquele ligamento que é feito pelas argolas, mas na vertical. Esses que são feitos na vertical, nós chamamos de renda. São as rendas, né? As rendas muito usadas em lingerie. Então renda é aquela malha que é construída no sentido vertical, as argolas são entrelaçadas no sentido vertical, e malha, como nós conhecemos, é conhecido por aquele tecido de malha que nós construímos na horizontal. Então o que nós vamos falar são as malhas de trama ou as malhas construídas no sentido horizontal. Essas malhas, que nós chamamos de malha, elas são construídas em dois equipamentos diferentes, né? Um tear, que faz um tubo, que é chamado tear circular. Então você vai receber esse tecido, ou esse produto em forma de tubo. E também a malha, que é feita no plano. Você vai receber uma lâmina do tecido, que são os teares retilíneos, né? Muito parecidos com a Lonofix antiga da vovó. Aquelas máquinas caseiras que tem um carro que corre ao longo de um trilho, né? Então isso é chamado de máquina retilínea. A malha, ela tem, seja ela feita na circular ou ela é feita na retilínea,
ela tem uma característica muito marcante, que é aquela construção de estrias, né? De relevos na vertical, retos na vertical, né? Então são relevos retos, que é característico de um tecido de construção malha, de um produto de construção malha. Os teares circulares fazem realmente aquele tecido reto, aquela listra, né? Aquela listra que é feita, aquela estria que é feita no sentido vertical, ela é uniforme. Agora, nos teares retilíneos, você pode fazer relevos diferentes ao longo, né, dessas estrias verticais, dessas estruturas verticais. Você pode fazer relevos diferentes, com cores diferentes, o que normalmente uma máquina circular você não consegue fazer. Então existem esses dois tipos de malha, de máquina, desculpe. Só que a malha, essas estrias, elas podem estar dos dois lados do tecido ou em um lado só, né? Aquelas estrias verticais que eu falei, ela pode estar nos dois lados do tecido, no avesso e no direito, ou num lado só, somente no direito. Quando essas estrias estão somente no lado direito do tecido, nós chamamos então de meia malha, que você só vê aquelas estrias verticais em um lado, né, na metade do tecido, só no lado direito do tecido. No lado do avesso você vai ver como um zigue-zague, né, na horizontal. E aí não temos nenhum problema. Meia malha todo mundo sabe, todo mundo conhece, aquela malha de fazer camiseta, né? Então aquela malha que eu faço camiseta, você vai encontrar essas estruturas verticais, essas estrias verticais somente no lado direito do tecido. O problema está na malha quando você encontra as estrias dos dois lados do tecido, né? Então você vai encontrar as estrias tanto no lado avesso quanto no lado direito do tecido. Não vai haver diferença entre avesso e direito nessa estrutura de tecido. E aí que está a nossa confusão. Nossa confusão está quando eu quero um tecido que tem estrias dos dois lados, que tem estrias verticais dos dois lados, que muitos chamam de ribana, outros chamam de punho e outros chamam de canelado. É muito difícil dizer o que é cada um deles, porque tem várias interpretações diferentes. Mas vamos tentar aqui dizer o que é mais comum, né? Quando você fala em você quer um canelado, normalmente você está falando num tecido que você vai fazer numa roupa. Como você fala na meia malha para fazer a camiseta, né? Você está falando num tecido canelado para fazer a estrutura de uma roupa, como um vestido tubinho, como um cropped, né? Então você tem esse nome, tecido canelado. É aquele tecido que você vai usar para fazer uma peça de roupa. Agora, a ribana e o punho exclusivamente é usado para fazer acabamentos, né, de pescoço, de gola, e acabamentos de abertura no punho, né? Então, a ribana e o punho são usados para essas estruturas que você coloca na abertura do pescoço e na abertura do punho. O canelado também é usado nessas estruturas, né? Às vezes alguém comenta, eu quero um canelado para o punho, eu quero um canelado para a gola. Aí ele já define o canelado para o punho e o canelado para a gola, né? Mas quando fala tecido canelado, normalmente é para fazer a estrutura da peça, né? O corpo da peça. Agora, o que é o tecido? Qual a diferença que a gente tem aí entre esse tecido punho e ribana que normalmente se fala? Normalmente o punho ele é falado, ele é dito para essas estruturas mais leves que eu coloco em t-shirt, né? Então quando você fala punho, você está falando naquelas estruturas leves que você aplica no t-shirt, pode ser no punho também, mas ele é leve, né? Ele é mais leve, ele é mais frágil, né? Ele é feito normalmente com uma gramatura ligeiramente superior à gramatura da meia malha. Punho, então, normalmente se fala isso. Ribana, normalmente se refere às estruturas mais firmes, né? Estruturas mais robustas, que fazem esse acabamento também de gola e de punho, mas com uma robustez, com uma força maior, né? Com as estrias mais ressaltadas, com as estrias verticais do tecido mais ressaltado e com uma força maior. Principalmente quando você vai fazer camisas polo, né? Ou camisetas polo, onde você quer a gola naquele tecido que é
tem listra dos dois lados, né? Tem estrias dos dois lados, tanto no avesso como no direito, na gola e também às vezes no punho da manga. Esse tipo de tecido especificamente, ele é feito num tear retilíneo. Então quando você quer falar especificamente que você quer uma gola polo, né, para aquela camiseta polo, e que também pode ser para manga da camiseta polo, você está falando num punho ou numa ribana com uma máquina retilínea. Se você falar malha retilínea, você está se referindo exclusivamente àquele tipo de produto que você põe na gola e no punho da camiseta polo. Então, para você não ter erro, quando for comprar punho e ribana para camiseta polo, você fala, eu quero punho ou ribana feito na máquina retilínea. Aí dificilmente ele vai te mandar um punho feito na máquina circular de uma estrutura mais leve, né? Então, veja, nós temos essa dificuldade. Quando você for comprar e você quer um punho mais resistente, um punho com mais força, normalmente você vai pedir uma máquina retilínea. Quando você quer um produto mais leve, para pôr numa gola t-shirt, por exemplo, na gola de uma camiseta t-shirt, por exemplo, você vai pedir um punho que normalmente vai ser num punho circular, não é tão forte, né? Toda vez que você quer uma estrutura mais forte, mais rígida, esse punho vem de uma retilínea, vem de uma máquina retilínea. Punhos mais leves vem de uma máquina circular. Note que punho pode ser chamado tanto de ribana quanto de punho. Então toda vez que eu falar punho, você pode entender ribana, e toda vez que eu falar ribana, você pode entender punho, né? E o que vai diferenciar então, se é um punho leve, feito numa máquina circular, ou se é um punho de estrutura mais pesada, mais forte, feito numa máquina retilínea. Se você for pedir essas estruturas para gola e manga, para camiseta polo, você com certeza tem que pedir punhos de retilínea ou ribanas de retilínea, feitos em máquinas retilínea. Aí você não vai errar. O que acontece muito é você, na conversa, dizer eu quero punho, e você não esquece de marcar, né, de dizer que esse punho é de retilínea, e o cara te manda um punho de malha tubular, né? Um punho mais frágil, mais leve. Então essas são as diferenças, né? Nós temos lá meia malha, que é o tecido da camiseta. Nós temos o canelado, que é o tecido que é usado para fazer roupas, como um vestido tubinho, né? Também nós chamamos de canelado aquelas estruturas que nós colocamos na gola e no punho das jaquetas. Também chamamos de punho e de ribana a mesma estrutura que chamamos o canelado de gola e punho, né? Então, quando eu quero estruturas para fazer o acabamento de gola e punho, eu posso chamar de canelado, posso chamar de punho e posso chamar de ribana. O que eu tenho que esclarecer no momento da compra é se eu quero um punho leve, feito numa máquina circular, ou se eu quero um punho mais encorpado, com maior força, feito numa máquina retilínea. E se for para um produto polo, você tem que afirmar, eu quero um punho, uma ribana ou um canelado feito na máquina retilínea. Aí você não vai errar. Mas deixa aí seu recado, que se ficou confuso, nós tornaremos a fazer um vídeo tentando explicar suas dúvidas. Até mais, boa semana para vocês.